Começamos mais um podcast, Alane Oliveira. Eu sou a Alane Oliveira, médica, e hoje eu trago, para começar o Outubro Rosa, nada mais, nada menos do que uma mastologista. Olha que lindo! Doutora Lívia, mastologista. Se apresente aí, Lívia. Obrigada, Alane, pelo convite. Eu sou a Lívia. Sou mastologista. As pessoas geralmente têm dúvida da especialidade, né? O que o mastologista faz ou acha que é só câncer. Eu trato doenças de mama. Então, seja as doenças benignas, seja o câncer, seja o diagnóstico, o rastreio, pedir exames, pedir biópsia. Então, o mastologista é um médico especialista das mamas. O foco no outubro é muito no câncer, mas a gente não trabalha só com câncer. Muito bem. A formação da mastologia, gente, é para curiosidade, né? Tanto o cirurgião geral quanto o ginecologista podem fazer, que é uma terceira, na verdade, é uma terceira graduação, né? Então, você faz medicina, depois você faz ginecologia ou cirurgia e depois você faz mastologia. É um pequeno tempo de estudo, né? Cerca de mais de 10 anos. Se você tiver tempo, faça mastologia. Mentira, estou brincando. Mas é uma especialidade longa, né? Querendo ou não. É uma subespecialidade, né? Porque é uma área bem específica. E geralmente as pessoas não entendem muito isso, né? Por quê? Porque a gente acha que o peito é uma coisa muito simples, né? Então, a mama é bem complexa, então é um estudo bem aprofundado realmente. E assim, tudo é um processo seletivo também, né? Que tudo é prova, né? Que você acaba a faculdade, você faz prova para a primeira especialidade, depois você faz prova para a subespecialidade, e depois você faz a prova de título, que é realmente tirar a titularidade da sua subespecialidade. Então, sim, é trabalhoso. Eu acho que por isso que é uma especialidade na nossa região também é até rara no momento, né? Porque é muito tempo. Quando eu terminei a cirurgia geral, eu queria plástica. E aí eu fui me decepcionando com a plástica, né? No decorrer da cirurgia geral, eu fui decepcionando com a plástica. A primeira vez que eu tentei prova também não passei. Não foi por isso que eu desisti, mas eu continuei acompanhando uma cirurgiã plástica, Luciana Pombo. E aí os pacientes começaram a me decepcionar. Tipo, uma que falou que a barriga dela precisava ser tirada para ela salvar o casamento, e a outra que a mama dela, tipo, a cicatriz tinha ficado 15 milímetros maior do que um lado do que o outro. E isso foi me decepcionando. Mas, nessa situação, eu fiz prova para mastologia. E eu passei na UF. Sério? Para mastologia, mas eu só fiz vou fazer, porque não era o que eu queria, né? Assim. E aí acabei não fazendo, mas masto eu acho que é uma área bem, bem bacana, desde reconstrução de mama, até doenças benignas na mama, né? É uma área bem complexa, né, como eu falei. Então, assim, a gente dá muita qualidade de vida para paciente. Seja, assim, com coisas básicas. Paciente que chega com dor, que é o boom do volume do consultório, são as doenças benignas. É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, quem procura mais, né? O que você acha mais? O boom é por alguma doença benigna, alguma alteração benigna. Então, assim, o exemplo, a queixa mais comum é dor na mama, que é a mastalgia. Então, tem muitas linhagens para a gente tratar aí, muita abordagem. Na maioria das vezes é uma alteração funcional, uma coisa benigna. Então, só em você pontuar para a paciente, você já dá uma qualidade de vida para ela que assim... É benigno, né? Elas falam isso, a doutora tirou um peso das minhas costas, até para de doer. Não é câncer. Exatamente. Então, assim, de todas as abordagens da dor na mama, a única que não é divergente realmente nos artigos científicos é a orientação verbal. É exatamente isso. É explicar, lógico, se a gente examina, às vezes pede um exame complementar, mas explicar para o paciente que isso é um sintoma benigno. Então, assim, a gente dá muita qualidade. Seja na orientação, seja no tratamento de coisas simples. Então, exemplo, às vezes a paciente não tem qualidade de vida, que é o nosso trabalho também muito, quem faz essa parte do SUS, às vezes a gente faz paciente que evolui com uma doença há muitos anos. Então, não dorme porque tem um tumor que é benigno, não é um câncer. Ela tem uma lesão enorme na mama e não dorme. Então, assim, a gente devolve a qualidade de vida do paciente, tirando a lesão e ainda de uma forma estética. Sim. Então, assim, eu sou suspeita, né? Eu fiz porque realmente eu queria, era a área que eu queria trabalhar. Eu sempre quis trabalhar com mulheres. Lógico que a gente também trabalha com homens na mastologia, mas o bom é mulher. E a gente dá qualidade de vida, né? Então, tem até que a dor da menstruação mesmo, né? Sim, que é um dos tipos da mastalgia, né? Sim. Que é essa da menstruação a gente chama de cíclica, porque é relacionado às alterações hormonais do ciclo menstrual. O que eu vejo aparecer de vez em quando na parte da cirurgia geral, né? Muitas pacientes que chegavam lá com fibroadenoma, que é um tumor benigno, né? Que tem mais fibroadenoma do que
propriamente câncer, graças a Deus, né? Sim. Que é uma bolinha bem dura, né? Mas que você nota assim na mão, você fala, ih, tô com tumor. E isso é muito ruim para a mulher, né? Porque a mulher fica até ir para o mastologia, para o matologista, que é uma especialidade rara. Então, no SUS, ele só vai conseguir daqui a não sei quanto tempo para falar que aquilo ali é benigno, né? Assim, Então, assim, a mama é o órgão mais sexual da mulher. Então, assim, já tem trabalho em relação a isso. Que se uma mulher está tomando banho, de repente a porta cai, ela fica pelada, alguém vê, a primeira coisa que tapa, geralmente é um reflexo, é a mama. eu acho que eu tampo minha periquita. Sinceramente não sei. Acho que Os dois, né? Mas já tem trabalho em relação a isso, que seria a mama, né? Nesse trabalho, a maior parte das mulheres referia como a mama. Sim. Mas, enfim, e é uma coisa que a gente carrega muito mito em relação à mama. Então, o tratamento, seja de câncer ou de doenças benignas, mudou muito. Mas a gente recorda muito dessas coisas que ficaram estigmatizadas. Então, as pessoas mutiladas, as pessoas com braço muito grande. Então, quando a mulher, ela encontra alguma coisa nela, eu acho que instintivamente ela já faz a sequência na cabeça. Vou ficar careca, perdi meu peito, meu braço vai ficar inchado e posso morrer, porque acho que instintivamente... Que a morte, né, vem, né? É um contato que você tem com a morte, então, assim, é uma coisa que já faz todo o link na sua cabeça. Então, as pacientes geralmente chegam bem debilitadas no consultório, até quando é alteração benigna, quando é alguma doença benigna. Então, assim, abordar a mulher já não é uma coisa simples, né? Sim, você sabe? sim. Não somos pessoas mulher simples. Mulher chata. Não é uma coisa simples abordar a mulher, e abordar alguma alteração na mama também tem que ter um tato, porque é uma coisa sempre complexa. O órgão é um órgão realmente sexual, e aí mexer com sexologia também, porque você acaba de sexualidade. Sim, com todo um conceito que a mulher já traz sobre mama, sobre sexualidade, sobre feminilidade. Então, sobre alguma coisa, alguma história que já ouviu, e instintivamente, às vezes, sentiu alguma coisa, já joga no Dr. Google. O Dr. Google é ótimo. Aí vem a sequência do que ela tem e expectativa de vida. Então, assim, aí é o caos, né? O câncer de mama, na minha época era assim, mas eu acho que é ainda, tá? Ele é um câncer bastante incidente, né? A gente tem incidência é casos novos, né? Então, a gente tem um câncer de pele como o primeiro, que aí o melanoma sendo maligno mais comum de pele... se bem que o maligno mais comum de pele não é o melanoma, né? Mas o agressivo. Vou dizer que o agressivo é mais comum o melanoma. Depois vem o de mama, para depois vir colo, né? Mas o segundo é mama. Tá aí a importância do câncer de mama ser tão bem investigado, muito bem, né, examinado. Sim. O melanoma vinha muito por essa questão, porque como a pele é o nosso maior órgão, então geralmente é muito exposto ao sol, então tinha muito essa incidência. Saiu um trabalho novo agora, uma revisão de 2023, falando que agora a mama está sendo superior ao câncer de pele. Então, assim, é uma dúvida muito comum das pacientes, por que está aumentando tanto? E, assim, qual a chance que eu tenho de ter câncer? Infelizmente, qualquer pessoa que tem um peito pode ter câncer de mama. Você fez até uma enquete esses dias no Instagram, exatamente. Né? Qual a incidência de ter... O que mexe mais com... É família, se é genética ou se é mama? Qual a maior chance, a maior probabilidade de ter a história familiar, que é genética, ou ter o peito? É ter o peito. Então, tem muito mito relacionado a isso. Então, infelizmente, qualquer pessoa pode ter, homem ou mulher. Mulher tem mais, porque... Obviamente, a gente tem muito mais tecido mamário, então você tem uma superfície muito maior do que o homem. A gente tem influência dos hormônios na nossa vida, que o homem não tem essa influência hormonal desses hormônios com a possibilidade de causar mais câncer Sim. do que as mulheres. Então, qualquer pessoa pode ter. E falando assim, probabilidade. Esse mesmo trabalho, que foi uma revisão até da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o órgão que normaliza as nossas condutas, que a cada 100 mil mulheres, 43 podem ter. Então, assim... Tem trabalho que fala que ao longo da nossa vida a gente tem um risco de 2% se a gente não for essa raridade que é a história familiar. Mas por que a gente tem um aumento da incidência hoje? Porque a gente mudou o nosso estilo de vida. Então, assim, pontualmente, a gente colhe a história, que é uma coisa importante da paciente. Então, se a gente parar para pensar nos nossos avós, é uma coisa que eu falo todo dia no consultório. Nossos avós. Minha avó, por exemplo, menstruou com 15 anos, fazia atividade física todo dia porque era tudo manual. Então, comia muito natural, porque ela plantava na horta dela. Ela bebia o leite da vaca dela, que comia as coisas do pasto. Então, era tudo orgânico, Sim. Era tudo sem estímulo visual, sem estímulo hormonal. Então, era uma vida muito mais saudável. Então, a gente sabe que tudo isso é fator de proteção. Então, ter filho também é fator de proteção. Minha avó teve vários filhos, então amamentar. Então, assim, as coisas eram bem diferentes.
Hoje, por que as meninas menstruam com 9 anos, 8 anos? Então, a gente vive muito isso, essas alterações de meio ambiente, as alterações visuais, as alterações hormonais. Então, tudo isso favorece. Aí, começa a introdução alimentar, que é um quesito que eu sou super chata, né? Alimentação, inclusive, do meu filho, né? Então, come processado, embutido, açúcar, gordura. Então, assim, você já vai dando estímulos ruins para as células do seu corpo. Se a gente para pensar que todo dia a gente renova as células do nosso corpo, que a gente perde algumas e faz outras novas, é muito importante você entender isso, porque se você está dando estímulos ruins para a formação de células do seu corpo, a chance de você fazer uma célula errada em algum lugar é muito grande. Então, tentar moldar o paladar, tentar dar estímulos bons para o nosso corpo, de atividade física, alimentação, isso é muito importante. Então, infelizmente, enquanto a gente não voltar ao passo da vida mais saudável, a gente vai continuar fazendo diagnósticos de câncer em meninas de 14, 16 anos. A mais jovem que eu vi na minha residência foi com 14 e a mais jovem que eu fiz o diagnóstico aqui foi com 16. Então, assim, e elas não eram da linhagem do câncer familiar. Então, assim, infelizmente, algumas mutações ocorrem esporadicamente na família, mas tem muito meio também. Então, hoje a gente tem diagnóstico de câncer antes da fase do rastreio. Então, sim, mudamos nosso estilo de vida. O que eu falo é que na pandemia a gente teve muita alteração hormonal em crianças com menstruação mais cedo pelo quispepitina, né, que é um hormônio que a gente produz que desbloqueia ou bloqueia eixo, enfim. Uma coisa muito mais técnico, mas a escola passou a ser tela, né? Então, elas ficaram muito tempo sentados assistindo o vídeo ali pela tela, não se exercitavam, comiam muito porque estava muito, né, entediado, e veio com industrializado, muito, né, ômega 6, que é inflamatório. E não é só câncer de mama, você traz a informação do câncer de mama, mas eu trago informação do meu consultório de endometriose, que geralmente é uma doença mais tardia, que eu falo, gente, vocês têm 3 anos de menstruação e já tem endometriose? Sim. Sabe? Algumas doenças inflamatórias que surgem hoje em dia, é todo voltado para essa parte, né? Assim. Exatamente. Da mama, assim, a gente tem esse ganho, porque alimentação e exercício físico sempre foi muito falado, mas como qualidade de vida, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, mas em relação a essas coisas, hoje a gente tem a vivência de outras doenças, do como o estilo de vida influencia. Sim. Então, assim, o diagnóstico de várias doenças mudou muito, a abordagem mudou muito, porque mudança no estilo de vida é igual a mudança na história de doenças. Sim. Então, não tem como, isso mudou bastante. A Lívia, ela faz exercício sempre, né? E ela prega muito a prática de atividade física para prevenção do câncer de mama. Uma vez eu encontrei com ela. Eu estava, não sei se eu estava de carro e tal, eu mandei até uma mensagem para ela. Falei, ô filha, tu tentou se disfarçar porque ela estava de boné, de óculos, de blusa de manga comprida correndo. Falei, mas não deu não, era tu mesmo que estava correndo. E na pandemia eu ainda corria de máscara, eu era a única louca correndo de máscara. Então, assim, eu tento, né? Porque a gente tenta ficar lá concentrada, escondida, mas alguém buzina. Eu já até falei esses dias. Se me conhecer, tem que abaixar o vidro, porque se só buzinar, eu não vou. Eu estou no meu foco ali, ó. Ainda mais é corrida, né? Se você perder o foco, você já vai começar a andar, parou, desistiu. Sei. Então, mas a prática de esporte, de exercício físico, é das prevenções do câncer de mama. Sim, não só como prevenção. Lógico que é prevenção, por uma questão toda de equilíbrio hormonal, de estímulo correto para essa fabricação celular. Então, na mama a gente perde tecido. Sim. E refaz. Então, assim, eu posso fazer uma mutação no tecido que eu já tenho ou nessa reconstrução, construindo células novas, eu posso fazer uma errada e meus mecanismos de defesa não entenderem. Então, o exercício físico é excelente nisso. E a gente trabalha com exercício não só para prevenção. Mas eu nunca tive um câncer, eu faço atividade física para tentar diminuir a minha possibilidade de vir a ter o câncer. Toda vez que eu abordo isso, tem alguém que fala assim, mas a minha vizinha, ela era toda saudável, a prima da minha tia, e ela teve um câncer. A minha resposta a seguir é, talvez, se ela não fizesse nada disso, ela teria tido um câncer muito mais jovem, um subtipo muito mais agressivo, porque existem vários subtipos de câncer, ou ela teria morrido da doença. Não quer dizer que o que ela fez foi em vão. Talvez ela está viva, curada e bem hoje, porque justamente ao contrário, por tudo que ela fez. Talvez ela teria uma coisa muito pior. E a atividade física também é um excelente auxiliar na vigência do tratamento. Exemplo, pacientes fazendo quimioterapia, tem muita dor articular, tem muita restrição de movimento, ficam acamada, cansaço. Então, se ela não tiver nenhuma contraindicação, se ela for liberada pelo oncologista, o exercício físico é excelente para quem está vivendo câncer.
E também é comprovado como uma prevenção a um novo episódio de câncer. Então, quem já teve câncer em qualquer parte do corpo, falar focalmente na mama, né? Fazer atividade física é comprovado como um benefício para reduzir a sua chance de ter um novo câncer. E tem um trabalho que saiu também, tem vários trabalhos sobre isso, né? Mas um que falava que só 32% das pacientes em tratamento de câncer faziam atividade física. E assim, eu acho que ele foi muito otimista. 32%, assim, selecionando uma população super esclarecida. Sim. Então, assim, por que não é isso a nossa realidade? Você aborda isso com a paciente até leva um susto, mas eu posso? Então, assim, é muito ainda desconhecido a parte das coisas que a gente usa como um auxiliar, né? Então, assim, não é substituir o tratamento para fazer atividade física curada, não é nada disso. É um auxiliar com comprovação. Coadjuvante, né? Exatamente. Ajuda. Eu falo que tem a evidência, que é a medicina baseada na evidência, mas existe a minha evidência, que é o que eu vivo no meu consultório. Não significa que é igual ali. Sim. Porque a gente tem né, por exemplo, no meu consultório, que eu atendo só particular, eu tenho uma parcela diferente do que talvez o SUS pegue, né? Então, realmente 32% foi muito. Né? Exatamente. Eu tenho essa vivência também. A gente dos faz dois, né? No SUS, eu tenho a vivência do privado e do SUS. E assim, a gente vê também que é bem diferente. Muitas dúvidas sobre mama são comuns, independente da população, porque tem essa questão desses mitos, né? Mas a gente às vezes pega assim, lesões que evoluíram, a gente pega as coisas diferentes e assim, a abordagem, por grau de conhecimento, às vezes, é diferente. Então, assim, a gente tem que tentar ajustar a nossa expectativa também à realidade da paciente. Sim. Então, você me viu correndo, foi na rua. E eu abordo isso para os pacientes. Então, assim, doutor, eu não estou falando para ninguém fazer academia. Eu estou falando para começar com, lógico, se tiver toda a liberação, né? Pode fazer atividade física, todo mundo liberou. Começa com uma caminhada leve. Eu não comecei correndo. É um exercício, né? Qualquer que for. Exato, qualquer coisa é melhor do que o repouso. Então, começa com uma caminhada. Gente, a rua está aí. Então, assim, eu até comento muito sobre isso. Também dou aula, né? Então, eu falo, se eu soubesse hoje todos os benefícios para o câncer da atividade física, eu teria começado muito cedo. Sim. Porque, assim, a gente não tinha muito incentivo financeiro, muito incentivo de conhecimento, mas nem da própria família, né? Nem da própria exatamente. Família. Não era cultural, né? Não era regional, da onde eu vim, não era cultural. A gente não tinha essa instrução toda. E era caro a academia quando começou. Gente, mas a rua tá aí. Então, comece a caminhar, tenta, se puder, dar uma corridinha de leve. Então, tem muita coisa para a gente fazer. E já é comprovado, né? Até nos próprios CTIs, os pacientes que têm probabilidade de sair de uma doença grave, crônica, não só câncer, mas infarto, alguma coisa, AVC, são os pacientes que têm mais músculos, né? Então, eu falo que o músculo é um funcionário caro da empresa. Se você não botar ele para trabalhar, ele vai ser demitido, porque ele custa dinheiro para você. Sim. Então, o trabalhar do músculo é fazer exercício, né? Ele que vai te induzir a fazer. Então, independente, eu também sou adepta e falo com meus pacientes que a partir do momento que sentou na minha cadeira tem que fazer algum esporte, qualquer um que seja. E tem um hormônio, ele não é muito antigo, conhecido, né? Então ele é conhecido há uns 7, 10 anos, que é a irisina, que ela protege o corpo com várias coisas, inclusive de doenças neurodegenerativas e câncer, e ela é produzida pelo músculo. Então o músculo não é só um órgão locomotor, ele é um órgão endócrino, né? Então ele produz alguns hormônios também. E a irisina é um deles que protege contra câncer. E só quem tem irisina é quem tem músculo. E quem tem músculo é quem faz exercício, né? Para isso. Porque senão, funcionário caro é demitido. Né? É lógico. Estou cheio de jovem aprendiz que gasta pouco da empresa, que é a gordura, deixa bastante aqui, porque a minha folha de pagamento é pequena. Mas quando você tem músculo demais, folha de pagamento alto, mas ela é eficiente? Eu tenho vários CEOs que trabalham muito bem, que traz, né, benefício para mim. Então, beleza, vou ter só CEO. Então, hoje eu faço exercício todos os dias. Eu falo que exercício, para mim, ele não é negociável. Eu não tenho negociação com ele. Eu falo com os meninos, se for para arrumar para mim uma reunião que seja depois do meu exercício, porque é para mim a prioridade por todos esses percalços aí, né? Que pode surgir câncer, pode surgir outras doenças, sim, mas com certeza vai ser melhor para mim se eu fizer exercício do que se eu fosse realmente sedentária, né? Você foi um grande estímulo na minha vida, inclusive, né? Na minha vida acadêmica em relação à atividade física mesmo, porque foi uma construção. Eu hoje amo, realmente eu sinto falta, eu faço quase todos os dias. Minha rotina não permite, às vezes, exatamente todos os dias, não faço como eu gostaria, mas é isso, a minha medicação. Então, uma coisa que eu falo muito também, às vezes a gente tem uma dificuldade também de aderir à prevenção, pensando a longo prazo. Sim. Então, assim, eu preciso de músculo para minha qualidade de vida, eu quero ser uma idosa que amarra os meus sapatos, então eu preciso ser ativa.
Mas a gente, às vezes, não pensa a longo prazo e não pensa nessa construção também, né? Então, assim, é muito importante. E depois que a gente desenvolve realmente o hábito, né? O gostar, né? E o manter, não tem mistério. O que eu falo é que o jovem, né, essa garota de 16, essa de 14, eles são inconsequentes pela juventude mesmo, né? Inconsequência. Eu tive um paciente que falou que quando ele era jovem, ele fechava o olho, pegava a moto e ia num cruzamento para saber se ele ia morrer ou não. Olha que loucura, né? Assim, então, o jovem, ele acha que ele é invencível, imortal, e ele é inconsequente, porque tem a vida inteira para viver, né? Na minha idade, meia idade, né? Estou chegando na metade da minha vida, então eu falo que hoje eu tenho 41 anos, e eu falo que hoje, para mim, o que eu boto em voga aqui é como eu quero morrer. Mas não é com que doença eu quero morrer, não. Jamais eu vou escolher uma doença para morrer. Mas será que eu vou morrer sendo funcional, amarrando o meu cadastro, ou se eu vou precisar de alguém que faça isso por mim, entendeu? Então, a probabilidade de eu ter alguma doença que eu precise de alguém é menor se eu tiver uma autossuficiência e uma independência de locomoção. E o exercício é um deles. A gente entrou no exercício, mas a gente está falando de mama, tá? Muito bem. E aí você falou dos homens também existe, né? Assim, eu lembro na época da residência de cirurgia, eu fazia um ambulatório de pequena cirurgia e depois eu fiquei fazendo pequena cirurgia com os alunos, né? Do 11º e 12º período. Chegou um paciente com um caroço na mama e ele falou que uma manga caiu do pé e bateu na mama dele e que fez uma ferida e que estava ali. Ele foi na pequena cirurgia para a gente olhar a mama dele porque tinha um caroço. E era um câncer já com ulceração num grau maior, né? Só que sem conhecimento nenhum. Aí eu falei, cacete, isso é um câncer de mama. Só que eu não falei para ele porque eu não tinha biópsia. Eu falo que quem tem o diagnóstico, quem sabe o diagnóstico de câncer é o patologista, né? É o único que tem direito de falar, não, isso é um câncer. É lógico que a gente pode falar, parece ser um câncer, mas não tem como confirmar. Né? E era câncer de mama, assim, já estava bem avançado. Então, o homem também pode ter, né? Sim, o homem também pode ter. É 1% só, então de 100 casos, 99 são mulheres, por todo esse mecanismo de mulher ser mais comum, 1% tem homem, mas existe. Então, assim, em homem, a gente tem uma preocupação um pouco diferente. Como não é tão comum, quando o homem faz o diagnóstico, a gente tem que fazer uma pesquisa. Será que ele não tem uma alteração genética que predispõe o câncer? Porque isso também é importante para a família. Homem, às vezes, tem filha, tem neta, então isso é uma coisa importante para a família toda entender. E essa questão do trauma também é uma dúvida muito comum, né? Os pacientes às vezes chegam apavorados. Meu Deus, o cachorro caiu um dia no meu peito. É, isso aí. Bati no cachorro, vou ter câncer porque o cachorro caiu em mim, cai da escada. Então, assim, o trauma não é associado ao câncer. Hoje, né? As coisas mudam, né? Então, o trauma não é associado ao câncer, nem ao sarcoma, né? De mama também, que foi uma das possibilidades, que é um câncer específico. E acontece muito isso, porque parece que atrai, né? Às vezes o órgão doente, tô com o braço machucado, passo no lugar e bato o braço. Tô com unha cravada, alguém pisou na minha unha, né? Parece que atrai. Então, isso às vezes acontece até para as pacientes mulheres, que caiu alguma coisa em mim, aí que bota a mão quando percebe e fala assim, nossa, tem um negócio aqui, aí associa ao evento. É Deus avisando, né? Deus pontou, Deus mostrando. Então, isso acontece muito. Infelizmente, as doenças de mama, quando assim, muitas pessoas têm medo de descobrir, né? Mas a evolução é justamente essa. Quando não descobre, não quer descobrir, então se evolui para coisas já num estágio assim, de acometimento de pele, então assim, de ulceração, de dor, às vezes cheiro ruim. Então, assim, infelizmente, ainda as coisas são postergadas e evolui para uma forma que a gente não gostaria, que a gente sempre quer fazer uma abordagem bem inicial, né? Eu tenho uma tia paterna que morreu de câncer de mama há muitos anos atrás. Eu nem queria fazer medicina, então, se eu tenho 15 anos de formado, mas tem muitos anos. O câncer dela chegou a ulcerar e tal, e dar mau cheiro e tal, porque ela tinha vergonha de ir no ginecologista, porque ela era virgem e tal, e ela não queria ir para que ninguém tocasse nela, então nem preventivo e nem o toque de mama, quando ela descobriu o nódulo, ela foi. Então, antigamente, eu acho que era mais comum essas coisas acontecerem. Né? A gente ainda pega isso ainda, eu pego ainda, porque... Não sei, acho que as pessoas sentem também que se não for, parece que aquilo vai se resolver sozinho, né? Sim. Então, só piora. Então, às vezes, quando eu pego uma paciente muito fragilizada em relação a isso, mas, doutora, o que você acha? Eu falei, olha, existe a possibilidade de ser. Porque essa questão, né? Quem faz o diagnóstico é a biópsia, a gente vê, tem cara, focinho, rabo de porco, mas pode ser um javali, né? Ou uma tomada, né? Outra coisa. Mas a gente fala mais, assim, tem que fazer a biópsia. Mas, enfim, a gente não tem que ter medo de descobrir. Lógico que ninguém quer ter.
Mas a gente tem que ter medo de não tratar. Eu falo que é resolver, né? Não tratar, você não vai curar, vai evoluir para forma ruim. E às vezes a gente ouve muito essas histórias no SUS. A paciente às vezes fez um tratamento antes de operar, respondeu tão bem, ela não quer operar porque ela acha que aquilo está curado. Então, assim, é a nossa função explicar o que vai acontecer se não tratar, se não operar. E eu explico muito isso, olha só. Eu acho que escolher não tratar não pode ser uma possibilidade se você não entender o que pode acontecer. Eu conto, ó, úlcera, vem para a pele, aquilo começa a vir, pode soltar um cheiro ruim. Então, assim, você perde qualidade de vida. Então, vai ser um momento ruim descobrir, é um momento ruim tratar, mas isso é temporário. Foca que é temporário, vai passar. Não tratar, a evolução é muito ruim. Às vezes as pessoas não têm essa consciência. A questão do homem também que você pontuou. Muitas vezes quem descobre o tumor do homem é a parceira, é a mulher. Sim. Porque o homem não viu, não sentiu e geralmente começa bem devagarzinho. Então, ó, às vezes a mulher vai deitar no peito. O que é isso aqui que você não tinha? Então, assim, porque o homem não tem a abordagem. Eu falo que o homem, ele não se percebe, ele peida fedorento, ele acha que isso é normal. E ele fala, não, é que eu tô peidando fedorento, que fala, meu Deus, mas tem um gambá que você comeu, meu filho, tem alguma coisa. Você comeu urubu. O que aconteceu? Tem podre dentro de tu. E aí ele não sabe que o glúten faz mal a ele, mas a mulher já sabe, porque a mulher na hora que ela fala, eu tô pode. O que eu comi? Eu comi lactose. Foi isso. O homem não. Então o homem realmente ele não se percebe, né? Não tem muito o conhecimento. E também não existe o rastreio como existe nas mulheres, Sim, né? A mulher é mais cuidada, né? Sim. Assim, culturalmente mais, né? Ela faz preventivo todo ano, enfim. Não tem essa cultura para o homem. Então, dentro dos cânceres abordados na tua clínica, né, no seu consultório, tu pega muito mais maligno que benigno ou muito mais benigno que maligno? Então, do tumor, câncer não, tumor. Câncer tem várias apresentações, né? Uma delas é a forma nodular, que é um caroço. Tá. Então, assim, quando a gente palpa um caroço na mama, que é um tumor, ele pode ser benigno ou ele pode ser maligno. O maligno é o câncer, o benigno são as doenças benignas da mama. É muito mais prevalente tumor benigno. Sim. Então, até pontuo isso para os pacientes. O fibroadenoma, que é esse que você deu até o exemplo anteriormente. Então, fibroadenoma, a gente sabe que existe uma possibilidade da paciente ter outros durante a vida, quem tem o fibroadenoma. Então, eu já até falo para eles, a gente vai manter o controle? Porque tem que manter o controle num diagnóstico inicial de fibroadenoma. Então, assim, não vai enlouquecer se durante esse controle você descobrir no outro, ou na mesma mama ou na outra, porque isso pode acontecer. Então, de massa sólida, nodulação, caroço, tumor na mama é muito mais comum ele ser um benigno do que ele ser um câncer, dependendo do que a gente vê na imagem, que é a morfologia da lesão, né? Sim. Então, assim, só que câncer, existem outras formas de apresentação que não são massa, que não são caroço, que não são tumor. Então, pode ser uma secreção que sai do bico, pode ser um bico que vem para dentro e o outro não vem, pode ser uma pele que altera, que a outra não alterou, pode ser uma alteração na axila, que são as cadeias de linfonodo, que são as ínguas, né? Então, assim, existem várias formas de apresentação. A mais comum, que as pacientes geralmente percebem, são a nodular. Mas a gente faz exame, outubro rosa, mamografia. A gente pontua muito porque a gente quer descobrir antes de virar a forma caroço, bolinha, nódulo, tumor. Então, assim, a importância da gente fazer exames é diagnosticar muito antes de eu conseguir palpar a minha bolinha, né? E aí o exame que você recomenda? Porque tem o ultrassom, tem a mamografia, tem outros agora, né? Tem ressonância, tem tomocínese. Porque tem uma ressonância agora que roda. Então, Como é o nome dessa ressonância? A ressonância é uma pergunta muito boa, porque geralmente as pacientes, e muitos médicos acham que entrou no tubo, o tubo rodou, eu entrei no tubo, o tubo vê tudo. Não é assim. Existe uma alteração inicial, que pode ser o câncer de mama que a gente mais quer tratar, que é o câncer in situ, que é esse antes dele espalhar, que só quem vê a mamografia. In situ é no local, tá, gente? É só no local. É só na mama, ele não espalha no corpo, que a gente chama de metástase, ele fica quietinho ali, então a gente opera, às vezes faz radioterapia, se for só local, e acabou. Não faz quimioterapia, que cai cabelo, não faz mais nada e a paciente está curada. Então, essa alteração inicial, só quem pega é a mamografia. Então, às vezes, vem muito esse mito. Doutora, tô ótima, fiz a ressonância, que meu médico sempre pede, a ressonância está normal. Que bom que a sua ressonância está normal. A ressonância é um complemento para algumas situações especiais. Ela não é uma rotina numa população geral, como é a maioria das mulheres. Então, o exame inicial, quando a gente fala a palavra rastreio, que é tentar descobrir câncer antes de ser palpável, é mamografia. Independente para quem seja. Se tem prótese, se tem cirurgia na mama, se tem cirurgia redutora. Independente, é mamografia. Então, o nível de evidência A, nenhum outro desses, tomossíntese, nenhum outro nível de evidência de rastreio A, como é mamografia, porque só ela pega essa alteração inicial.
Então, o que muda para quem tem prótese? Que foi o receio que esse paciente tem, vai estourar minha prótese. Era uma pergunta. Era uma pergunta que está aqui anotada. Não vai estourar a prótese, não vai romper, não vai... Toda prótese tem as suas possibilidades de complicações. Sim. Mas a mamografia, a única coisa que muda é que todo mundo, de uma forma geral, que não tem prótese, faz 2 fotos de cada mama na mamografia. Quem tem prótese faz uma foto diferente, que é empurrar a prótese para frente e puxar o tecido mamário, que é uma manobra que chama manobra de Equilande. Então, o que muda é isso. Você faz uma foto a mais porque você quer tirar aquela sombra que a prótese fica na mamografia. Então, o que muda é isso. Quem tem prótese, o rastreio é igual quem não tem, que é a mamografia. Independente se tiver mama densa ou então, a mama densa... É que tem mais tecido mamário do que gordura, tá? E tem uma época que a gente substitui, né? Tem a lipossubstituição, que é quando tem mais gordura do que mama. Você quase foi mastologista, realmente. Tá vendo? É uma dúvida comum no meio das pacientes. Eu tenho mama densa. O que é a mama densa? É aquela mama mais durinha, que tem mais tecido mamário. Isso é esperado na vida jovem. Nós jovens, é esperado que a gente tenha uma mama jovem, mais diga só Não, você também. Diga por você. Porque a natureza é sábia. Essa densidade, essa coisa dura da mama, é o que é responsável por produzir leite. Então, no momento que a gente é fértil, na nossa vida fértil, é esperado que a nossa mama seja mais densa. Lógico que existem padrões diferentes de densidade. Sim. Tem paciente que bota a mão, tudo que está botando a mão acho que é um caroço. São as mamas heterogêneas. Então, tem vários tipos de tecido de mama. Ninguém tem um peito igual ao outro. Sim. Direito e esquerdo. E ninguém tem um peito igual da outra amiga. Você pode derrubar o negócio. Então, a mama densa é isso, é a mama mais durinha. Então, a gente espera que uma paciente jovem seja assim. Uma paciente pós-menopausa, paciente que não menstrua mais, o corpo entende que ela não vai engravidar e não vai amamentar. Então, de uma forma bem simples falando, tem essa substituição do tecido que você falou. Então, perde essa coisa mais dura, que era o para dar leite, e entra uma parte mais gordurosa na mama. Isso acontece a vida inteira. Se a gente perceber, quando você engorda, às vezes o peito cresce um pouquinho, Sim. porque a mama tem gordura, inclusive. Sim. Se você emagrece, a mama diminui um pouco. Mas na mulher pós-menopausa, isso ocorre de uma forma mais comum. Então, assim, mama densa, que é a questão da mama densa. A gente espera que paciente jovem, exemplo, começou a rastreio com 40 anos, provavelmente quase todas vão ter algum resquício de tecido mamário denso. Sim. E a maior parte é mama densa, realmente. Então, o que a gente quer na mamografia da paciente jovem? Excluir essa alteração do câncer, que é a microcalcificação suspeita. Quando ela não tem microcalcificação suspeita, provavelmente ela vai precisar fazer um outro exame, além da mamografia, que na maioria das vezes é a ultrassonografia. Por quê? O que eu quero ver? Na mama densa a gente vê um borrão branco na mamografia. Eu quero ver o que tem embaixo desse borrão. Às vezes tem um nódulo que eu preciso acompanhar. Às vezes tem uma variedade de cistos. Cistos são bolinhas de água, mas pode ser uma água mais durinha. Pode ser um cisto complexo, que é uma outra coisa que eu preciso investigar. Então, paciente com mama densa, na idade de fazer mamografia, ela vai fazer mamografia e mais algum outro complemento. Algumas vezes tem indicação de ressonância, mas a ressonância não é rotina na mama densa. Tem as suas indicações, não é rotina anual. Porque o trabalho agora fez uma revisão que a gente pode lançar mão da ressonância bienal a cada 2 anos, como um adjuvante à mamografia na mama densa. Sim. Então, assim, não é uma rotina anual, como é a mamografia. E é mamografia e ultrassonografia. Se não achar nada na mamografia, faz... Isso. Então, não é só ultrassonografia, porque antigamente era mama densa, ultrassonografia, mama lipossubstituída, mamografia. Então, né? assim, se a alteração inicial do câncer é microcalcificação, só quem pega é mamografia, não tem o menor sentido eu pensar em rastrear o câncer inicial, que é impalpável, fazendo ultrassom ou ressonância, porque eles não pegam essa alteração. Sim. Então, é essa falsa tranquilidade que a paciente chega. Então, às vezes a paciente chega como, não quero fazer mamografia porque minha vizinha falou que dói. Lógico, antigamente doía muito mais. Sim. Tem que apertar? Tem. Eu gosto de uma frase que eu até pontuo para os pacientes, é como a gente tira foto. Você tem um monte de gente para tirar foto, para aparecer na mesma imagem. Você tem que ficar do ladinho do outro apertadinho para você pegar a imagem completa. A mamografia é similar, então você precisa dar uma apertada porque você quer ver todo o volume mamário. Então tem tecido lá atrás, a gente precisa dar uma apertada e às vezes repetir a imagem, se não ficou muito boa, ou se tem uma alteração, repetir mais uma foto daquele local. Então às vezes é um pouco desconfortável sim, mas não é assim, vou ficar roxa, meu Deus, acabou minha qualidade de vida porque eu fiz uma mamografia. Mas a nossa função é explicar. Então a paciente às vezes se recusa a fazer, é muito raro isso acontecer quando a gente explica realmente. Só quero fazer ressonância. Você não está rastreada, porque não existe rastreio sem mamografia. Você está complementada
com a ressonância, que é um complemento. Tanto que os locais pedem, né, para paciente que vai fazer ultrassom ou ressonância, cadê sua mamografia? Porque o correto é ver Primeira antes a mamografia. Entendi. Eu ainda estava no pensamento de ultrassonografia mama densa e ressonância mama lipossubstituída. Não é só você, não. Os ginecologistas têm essa visão também e generalistas geralmente têm essa visão. E eu achava também que quem tem prótese faria ressonância em vez de ultrassom e em vez de olha só que doideira. As alterações da prótese, assim, então, assim, que são as contraturas, alguma coisa, com problema da colocação da prótese, a ressonância vê muito bem. Então, assim, se a gente vê um exame físico, uma alteração, se você vê alguma coisa, então, assim, a gente às vezes pede ressonância. Mas o mito da ressonância é que ela é uma rotina, que ela substitui a mamografia, que ela é o melhor que tem, porque entra no tubo. Então, assim, tem as variações da ressonância. Então, não é assim que funciona. E qual é a idade que... Porque tem uma idade para quem já tem histórico familiar e tem idade para quem não tem histórico familiar. De uma forma geral, existe a divergência também entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o que os mastologistas seguem. Então, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o que a gente faz na vida no consultório, todo ano, a partir dos 40. Então, todo ano tem que fazer rastreio, rotina, com mamografia, e na mamadense, mamografia e mais algum, que provavelmente vai ser ultrassom, dos 40 até os 74 anos. Isso é uma rotina, deveria ser obrigatória anual, né, que a gente orienta. Sim. A partir dos 74, você vê de acordo com a paciente. Então, a paciente ígida vem bem no consultório, a gente vê de acordo com as comorbidades dela. Você continua oferecendo. Sim. Paciente acamada, sequela de AVE, então ela não vai ter ganho se ela descobrir essa alteraçãozinha desse câncer inicial. Paciente em baixo risco, paciente de risco habitual, que não é essa raridade, que são só 5 a 10%, que é a família toda com câncer de mama. As pacientes, quem tem histórico familiar, de uma forma geral, são 10 anos antes daquele caso. A gente nunca faz a investigação sem sintoma com ressonância, por exemplo, antes de 25 e com mamografia antes de 30. Entendi. Então, assim, teve uma pessoa na família com 30 anos, eu vou rastrear com 20? Não é bem assim. Então, de uma forma geral, são 10 anos antes daquele caso, mas depende de qual exame a gente vai pedir, se realmente a pessoa vai fazer 10 anos antes ou não é 10 anos antes. É, porque se essa pessoa que você pegou com 14 anos, imagine. Com 4 anos vai fazer... Não é assim que funciona. Sim. A gente não faz o rastreio. Rastreio significa... Mamografia. Mamografia. A gente não faz mamografia de uma forma de rastreio. Em paciente assintomática, antes dos 30. Então faz o toque, examina, talvez ultrassom se você tiver. Entendi. E, deixa eu ver, de câncer eu acho que era isso que eu queria falar. É lógico, todo mundo tem que fazer, né? Tem que se autoexaminar e tal. Tem toda uma... Tem, do autoexame é bem importante. E o autoexame foi muito falado há pouco tempo em relação até os ginecologistas. É para fazer ou não é? Porque a paciente... ela se palpava, então ela subentendia, se está normal, não precisa fazer exame. Entendi. Paciente só consegue palpar lesão maior do que 1,5, 2 centímetros, então ela só vai achar bola. Se eu estou explicando o mecanismo da mamografia, que é a gente curar a pessoa antes de virar uma bola, não faz sentido eu ter esse pensamento de vou me palpar, se eu não tem nada, eu não vou fazer exame. Não é assim que funciona. O autoexame é importantíssimo para a paciente ter um autoconhecimento da sua mama. Já sei que perto de menstruar vai ficar aqui mais esquisito, mas aquilo volta ao normal. Sim. Já sei como é minha mama, parece que tudo que eu estou palpando, porque eu fui na doutora, ela me explicou o que é aquilo. Mas é importante você olhar, porque existe uma raridade que é o câncer de intervalo, que é, fiz exame ano passado, mas até chegar a época de eu fazer de novo esse ano, pode aparecer um câncer. Então, esse câncer de intervalo, ele evolui muito rápido. Então, a paciente percebe a alteração antes. Ele é agressivo? Ele tem uma tendência a ser mais agressivo, mas de uma forma geral ele responde muito bem ao tratamento. E a paciente percebe antes de fazer o próximo. Exatamente, porque se estava normal aquele exemplo, ela fez em outubro do ano passado. Se estava normal, ela vai repetir de novo só esse ano em outubro, exceto se ela perceber uma alteração. Então eu ponto muito isso com a paciente. Doutora, está normal? Normal, só vou te ver ano que vem, se Deus quiser. Sim. E tiver tudo bem. Se você tiver qualquer coisa diferente, achar que está vendo alguma coisa, vendo ou palpando, você vai me procurar antes de outubro. Sim. Então, anual, se tiver tudo bem. Então, o autoexame é importantíssimo para isso. Mas palpei, não achei nada, que bom.
Isso não exclui o seu rastreio, a sua mamografia, de forma alguma. Sim. Que bom que não tem nada palpável, mas a gente quer descobrir muito antes de ser palpável. O que ficou conhecido é porque esse 5% que é genético, né? Foi o BRCA1, o BRCA2, que é o mais conhecido, É um né? deles, Um dos mais conhecidos. Foi da Angelina Jolie, né? Que ela tirou a mama e ficou conhecido que... Ele ficou super conhecido por conta disso mesmo. Ela tem essa raridade que é o histórico familiar importante. Aí ela fez um teste genético que confirmou que ela tem a mutação no BRCA e que o teste autoriza a fazer uma cirurgia para diminuir o risco. Também tem muito em relação a isso. A cirurgia não leva a risco zero, porque é impossível tirar todo o tecido da mama. Até porque um gene, ele vai dar câncer de mama mais comum, mas ele pode dar câncer em outros lugares também, né? Também geralmente o BRCA a gente faz a cirurgia conjunta, né? Sim. Que é mama e ovário, né? Que são as preocupações. Mas assim, também tem a mutação, não significa que você vai ter. Significa que você tem um risco aumentado. Eu falo que genética não é destino, né? O fator externo influencia Você pode muito. silenciar um gene ou não, né? Ou ativar ele, exatamente. Talvez seria uma mutação esporádica, né? Então, assim, ela ficou muito conhecida. Então, hoje a gente vive o boom das pacientes também que chegam no consultório, eu quero tirar de 2 mãos, porque a Angelina Jolie tirou, eu também quero. Quero ser Angelina Jolie. Eu também queria. Então, não é bem assim. Isso é bem complexo, né? Então, tem que ter todo um respaldo. É mutação genética. A cirurgia não leva a zero. Sim. Então, quando as pacientes falam isso, falam, olha só. Primeiro, ter a mutação não significa ter a doença. Fazer a cirurgia não significa não ter. A gente tem que fazer um acompanhamento, pelo menos um exame clínico depois. E, sim, é mais importante do que fazer o teste é o que eu vou fazer com essa informação. Vou melhorar minha qualidade de vida, vou comer melhor, vou fazer atividade física, vou trabalhar minha mente, vou ser uma pessoa para realmente evitar doenças, porque às vezes é uma mutação num gene que não é só mama e ovário, tem outras doenças associadas. Então isso é importante porque às vezes ela vai fazer uma investigação de colonoscopia, vai fazer investigação de pâncreas. Então isso é complexo manusear porque tem o geneticista junto, tem um oncologista, às vezes tem medicação para fazer para diminuir o risco. Mas assim, a Angelina Jolie foi a grande facilitadora dessa informação. Tanto que tem projeto de lei para o teste genético no SUS. Bacana. Então, assim, que hoje a gente trabalha com teste só no privado, né? Sim. Mas tem projeto de lei para o teste no SUS, porque isso muda a vida da paciente. Então, assim, no exterior as pessoas já entenderam também até a questão de gasto. A gente entende qualidade de vida, porque é muito melhor você evitar ter uma doença do que você tratar uma doença. Mas no exterior eles entenderam questão financeira. Então é muito mais fácil você evitar que uma população adoeça, muito mais barato para o sistema, do que você tratar uma doença agressiva depois. Sim. O que eu falo no consultório é até legal de entender, porque as pessoas não entendem muito. Acho que não sei se eu vou falar termos técnicos para vocês entenderem, mas alguém já ouviu falar de acetilação e metilação de DNA? Eu vou explicar um pouquinho mais fácil. O DNA da gente é uma molinha, né? Molinha que ela fica totalmente fechada. O gene, ele está dentro dessa molinha fechada. Eu falo que quando a gente come coisas muito industrializadas, rica em coisas inflamatórias, que é corante, tem uns que até código, né? MK270C, que você não sabe nem o que é, né? Mas, enfim, que está ali, quando você pega ali atrás de biscoito recheado, rótulo, né, que você vai olhar, e tem um tanto de nome que você não conhece. Então, eu falo que isso funciona como se fossem os berloques das pulseiras, sabe? Aqueles penduricalhos. E aí eles penduram no DNA, nessa molinha, e aí, como pesa, a molinha abre, porque pesou naquela molinha, né? Então, quando a molinha abre, ele expõe um gene que eu estava escondendo, e que seu corpo estava escondendo de propósito, né? Então, vamos lá que você tem o BRCA. Aí você come muita coisa industrializada, você não faz exercício, é sedentário, é inflamado, que o paciente inflamado é engraçado, que você toca, ele fica inchado, né? Aquela pessoa que está... E aí ele expôs aquela área que era um câncer e ele começou a fazer o câncer. Mas, se você tem o gene e você mantém ele fechadinho, sem esses berloques, então vive uma vida com menos industrializado possível, faz exercício, faz tudo, e ele está fechado. Então, você silencia um gene que daria câncer, e que, enquanto as outras pessoas ativam o gene, que são... Exatamente. Então, acho que o que a gente tem que evitar são os berloques. Eu acho que é isso que é bem bacana de entender. Muito bem. Eu queria perguntar se aconteceu uma evolução do tratamento do câncer. Eu acho que... Mudou muito, felizmente.
Antigamente, assim, parte cirúrgica, que vou falar mais, que é da minha área, né? Então, o mastologista também opera doenças benignas, opera câncer. Antigamente, no início das cirurgias, eles achavam que tinha que tirar tudo, tanto mama quanto axila, às vezes tirava músculo. Então, ficou estereotipado a paciente mutilada, às vezes com a costelinha de fora, arcos costais, você via o osso da paciente, e com aquele bração inchadão. Então, hoje, a gente já foi comprovado que a chance de cura é igual se eu tirar só o tumor. Então, às vezes, a paciente tem um carocinho na parte externa da mama, eu tiro o tumor com uma beirada livre. Se for um carcinoma invasivo, eu tenho que fazer uma investigação na axila, então eu faço um corte na mama pequeno, um corte na axila pequeno. Se eu conseguir tirar tudo, ela depois vai fazer radioterapia, que é local só, como se fosse queimar as células microscópicas invisíveis que eu não consigo tirar na cirurgia, porque eu não consigo ver e achar. Então, isso, a chance de cura é igual se eu for tirar a mama toda da paciente. Só que eu tirar a mama toda é uma cirurgia muito maior, com muito mais riscos. E assim, já teve um trabalho que estudou até se a radioterapia, que é eu não tirar a mama toda e depois fazer a rádio, não teria um ganho de sobrevida, inclusive. Então, assim, hoje a gente trabalha quando são tumores pequenos, que não são tumores que ocupam vários quadrantes, não é tumor muito ulcerado, agressivo, enfim. Hoje a gente trabalha com a menor cirurgia possível, que não é um carcinoma inflamatório, que é um tipo específico, que é tirar só a doença com a beiradinha livre. Então, a gente faz cirurgias muito pequenas. Então, assim, isso é muito importante você falar também para a paciente, porque às vezes ela não quer descobrir porque acha que vai perder a mama. E não é assim, a gente vai fazer um corte pequeno na mama e na axila, muitas vezes, e a cirurgia evoluiu muito o tratamento, não só da cirurgia, porque a gente entendeu que câncer de mama são vários subtipos, então a gente precisa tratar de uma forma específica. Esse mecanismo da imunidade. Então, eu preciso controlar a minha imunidade. Então, tem imunoterapia para casos específicos. Porque se é um problema de formar célula e o corpo não combater, existe a imunoterapia. Se a paciente tem um receptor de hormônio, existe um anti-hormônio. Então, assim, mudou. O tratamento hoje é muito individualizado. E, assim, às vezes a gente individualiza a paciente mesmo. A paciente não vai conseguir operar agora. Ela vai fazer um remédio só depois, muda a ordem. Porque ela já está com uma viagem marcada com a família toda. Isso acontece com a gente. Então, assim, às vezes inverte a ordem, então, assim, o tratamento mudou, é muito bem respaldado, mas é individualizado, a gente vive a realidade de cada um também, né? Então, assim, hoje a gente cura 97% dos casos. Então, assim, dependendo do subtipo do tumor, dependendo da localização, dependendo da abordagem do tratamento. Muitas vezes começa com cirurgia, mas às vezes a gente tem que fazer remédio antes, depois operar. Mas, assim, hoje é... Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É o que ela fala da cirurgia da axila, é que a maioria dos tumores encontrados na glândula, né, de mama, ela faz uma metástase para íngua, né, para linfonodo. Então, a transmissão dele, a maioria, tá? Não vou dizer que são todos, é para linfático, né, para corrente linfática. Então, a primeira cadeia linfática que drena da mama é a axila. Então, se ele chegar a tirar uma glândula ali, né, um linfonodo na axila, e aquele linfonodo tiver positivo, aí sim ela faz... Às vezes a gente tem que fazer a cirurgia maior. Isso também mudou muito, essa parte também da axila. Jura? Então, assim, eu até explico para o paciente assimilar a dor de garganta. Você está com uma dor de garganta? Parece uma ínguazinha no pescoço. Então, a mama drena para a axila, na maior parte das vezes, a primeira drenagem é para o braço. Mas não é também todo mundo soltar. Estou com um caroço na axila. Não é, porque às vezes é cutícula inflamada, é um corte na mão, tudo drenagem. Às vezes é um cabelo encravado exatamente, na axila. depilação. Então, isso acontece. Mas falando em câncer, mudou até essa parte da abordagem da axila, porque antes a gente entende que a primeira drenagem, né, nos cânceres que tem a disseminação linfática. Ainda faz linfonodo sentinela? Faz linfonodo sentinela, mas a gente faz uma técnica hoje mais diferente, não é só com azul, porque antes jogava só azul e fazia. Então, a gente tem uma técnica mista hoje. Mas eu tiro aquele linfonodo. Se ele tiver doença, não significa que os outros vão ter. Às vezes está parado ali. Então, assim, dependendo do tamanho do tumor, do subtipo dele, eu posso tirar só os primeiros sentinelas, que muitas vezes a gente tira 3, e não preciso fazer nenhuma abordagem mais na axila. Bacana. Então, assim, às vezes ela vai fazer radioterapia depois na axila, às vezes nem isso ela vai fazer. Então, assim, tudo é muito hoje diferente, você vê. Então, às vezes, o medo da paciente que opera axila ficar com aquele bração inchado, que antes todo mundo esvaziava, tudo, né? Que tirava todas as ínguas. Se eu tiro todas as ínguas, que é uma drenagem do braço, como é que o braço vai drenar? Então, eu ficava com aquele bração inchado. Hoje, poucas vezes a gente precisa fazer essa cirurgia do esvaziamento. Então, assim, até se tiver doença na primeira ínguazinha, que é o primeiro linfonodo, que é o sentinela, isso não quer dizer que eu vou precisar esvaziar essa paciente. O linfonodo sentinela, para quem não conhece, na minha época, é o azul, mas foi o que ela falou.
pode ser outras coisas, você bota na região do tumor, e aí a íngua que tiver azulzinha é a primeira a receber a informação daquele tumor. E aí você tira aquele a primeira íngua que está corada e estuda no histopatológico. E o histopatológico é na sala de cirurgia. A paciente ainda está com a mama aberta, né? E com a axila aberta. E aí o patologista olha e fala, ó, não tem nada aqui não. Aí você vai lá e fecha, tá tudo bem, né? Ou o contrário, né? Tem, mas às vezes muda um pouco o resultado no final. Mas assim, é basicamente isso. A gente falando assim parece uma coisa muito fácil, né? Joga um corante azul, não é fácil assim. Às vezes o corante não vai, por isso que hoje existe outras coisas pra gente fazer, porque às vezes o caminho tá fechado. Então, se o corante não achou o caminho, não vai pro lugar e eu não acho o que eu quero. Então, assim, mudou muito, né? Mama é um mundo, por isso que mama é uma subespecialidade, é um mundo que a gente não entende realmente antes, porque um peito são 11 anos e mais o título, mas é bem complexo. E vai mudando, assim, todo ano a gente tem informação igual nova. A medicina, né? Em tudo, né? Se a gente não acompanhar... Que vai surgindo coisas novas. Se a gente não eu falo que a pessoa que quer fazer medicina e não gosta de estudar está na profissão errada, porque surgem medicações, surgem tratamentos e doenças diferentes, né? Todo dia. Beleza. Então, a evolução do tratamento, a gente... vamos lá. O que você... falaria ou para prevenção, para alguma paciente hoje que quer prevenir câncer? E aí eu vou dizer câncer de mama, porque você é mastologia, mas vai servir para todos os cânceres, né? Sim. Prevenção, a gente tem a nossa primeira linhagem, que é alterar fator de risco. Então, coisas na minha vida que eu posso alterar, que é comprovado que aumenta um pouco o risco. Eu costumo dizer que o câncer é um somatório do que acontece na nossa vida com um equilíbrio na balança. Se eu tenho mais coisas ruins que aumentam o meu risco do que coisas boas, que são fatores de prevenção, lógico que a doença vai aparecer. Agora, se eu tenho mais prevenção do que fatores de risco, provavelmente eu não vou desenvolver a doença. Então, o câncer é um equilíbrio. O que eu posso fazer para prevenir? Alterar os fatores de risco da minha vida que podem ser alterados. Exemplo, a alimentação o mais natural possível. O brasileiro tem o clássico de fazer misto quente. Então, embutido, gente. Doutora, troquei o presunto por peito de peru. Você vive muito mais disso do que eu. Então, é embutido, tudo é embutido. Então, embutido aumenta muito o risco de câncer. Então, é não comprar, é não ter em casa peito de peru, salame, linguiça, salsicha, mortadela. Isso tudo é embutido. Então, alimentação, o mais natural possível. Lê rótulo, que você fala isso todo dia. Lê ingredientes, escolha coisas melhores para sua vida. Não sabe o nome do que você está lendo. Provavelmente não é uma coisa natural, não é uma coisa boa. Então, assim, é ter essa noção que hoje a gente tem esse conhecimento, que a gente não tinha essa informação antes. Atividade física. Não dá para ser sedentário. Hoje também a gente vive o boom do hormônio. Gente, eu falo para as pessoas, tem que andar junto. Usa o hormônio, faz atividade física e come saudável. Então, não dá para eu escolher usar só o hormônio. Então, uso de hormônio prolongado, isso aumenta um pouco o risco. Então, assim, às vezes essa paciente se enlouquece. Meu Deus, mas eu uso anticoncepcional há 10. Calma, gente. Não é sinônimo, né? Mas tudo aumenta o risco. Então, falando em prevenção. Atividade física, alimentação, o pacote era para vir para todo mundo. Não precisa ser terrorista, mas não é para ser um consumo diário. Sim. Suco de caixinha. Doutora, eu não bebo refrigerante, mas bebo suco de caixinha. É igual, gente. Meu amor. É então, igual. assim, a gente está trocando 6 por meia dúzia. Então, assim, escolher coisas naturais. É voltar ao que eu falei das nossas avós. Então, assim, não tem muito mistério em relação... E procurar uma orientação, lógico, de profissional em relação a isso, que a gente pontua, mas atividade física, alimentação, diminuir o uso de hormônio quando dá. Então, assim, a gente atende muito paciente. Eu vivo isso toda semana, que usa anticoncepcional há 30, 40 anos. Será que ela precisa realmente do anticoncepcional? As pessoas perderam muito, às vezes, o viés de escolha. Então, assim, tem outras coisas que dá para fazer. Quando dá, é um desejo, a gente sabe que engravidar e amamentar também é fator de proteção. Ninguém vai pensar em ter um filho para prevenir o câncer, porque também não é assim. A gente conhece a história de alguém que tem 7 filhos e tem câncer. Sim. Então, assim, mas falando em prevenção, seria importante para quem quer engravidar e amamentar que um dificultador é a idade, porque é comprovado que ter filho antes dos 30 é um fator bom, muito bom de prevenção. Muito difícil isso na atualidade. Hoje sim. Muito difícil. Mas, enfim, várias coisas que estão ao nosso alcance que dá para fazer. Evitar a radiação, exposição à radiação, substâncias com potencial carcinogênico. Eu falo muito isso, pessoal, acho que eu sou até extremista e não sou. Plástico quente, plástico no calor.
libera BPA, que é um disruptor endócrino. Então, assim, as crianças estão muito expostas a isso desde cedo. Você bota uma garrafa d'água, ela fica no carro lá fervendo, você abre aquilo com gosto de plástico, você bebe. Então, você dá para a criança aquilo. Então, assim, a gente tem que ter mais um conhecimento e mais um bom senso em relação ao que dá para a gente alterar. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer, que essa é a prevenção primária, que é alterar os fatores de risco que eu posso. A linhagem genética, a gente não dá para mudar a família, mas dá para a gente mudar o estímulo que eu dou para minha molinha. Sim, diminuir os berloques. Exatamente. Exatamente. O que ela está falando de hormônio é hormônio anticoncepcional, que é uma quantidade maior do que a gente produz, tá? Porque na hora que Lívia falou de hormônio, parece que até as mulheres na menopausa que usam hormônios, não. É assim, o uso de hormônio na menopausa é metade do que a mulher jovem produz, até porque ela não é jovem. Ela só vai fazer ali para melhorar a qualidade de vida e ter... Porque antigamente a gente morria com 60 anos. Então, tu ficava menopausada com 50 anos, morria com 60, tá tudo bem. Mas hoje, menopausada com 50 anos e morrer com 90, 40 anos nesse sofrimento não dá, né? É um tema que eu amo, Alane. Eu adoro menopausa também. Só prolongando um pouquinho. Não, a gente vai continuar, filho. Pode ser 3 horas com Lívia, 3 horas com Lívia. Porque é muita coisa pra gente falar, né? Então, assim, amo esse tema de hormônio. Porque as pessoas ou são extremistas, de uma forma geral, ou são meio sem noção. Então, assim, uso de hormônio pós-menopausa, eu amo esse tema. Amo falar sobre isso. Porque, primeiro, nós mulheres somos dependentes de hormônio. Sim. Tanto que a gente oscila o nosso humor pelo ciclo menstrual. Tanto que isso é importante pra nossa vida. Então, as pacientes, a gente chegam comigo. Eu recebo hoje muita paciente que vem do médico pedindo um parecer se pode usar hormônio. Que bom que hoje a gente tem essa abordagem. Existe todo um contexto. Por isso que antes da gente examinar a paciente, é importante um médico fazer a anamnese, colher a história. Então, entendeu aquela paciente, aquele indivíduo, examinar aquele indivíduo, aquela paciente, checar os exames dela. Eu preciso entender várias coisas. O uso de hormônio, tem mulher que precisa, gente. É isso que você pontuou. Não dá para apenas existir. A gente tem que viver. Sobreviver, Não né? dá para apenas existir. A gente tem que viver e viver com qualidade de vida. Então, tem paciente que tem que fazer hormônio, gente. Não dá para também achar que é o sinal de igual. Usei hormônio igual, vou ter câncer. Não é assim. Então, a gente seleciona esse indivíduo. Então, assim, eu explico por A mais B para o paciente. Ó, baseado em você... Exemplo, tem uma alteração na imagem. O risco de câncer, exemplo, por essa alteração é de 2% a 3%. Então, assim, será que o uso consciente do hormônio, isso vai mudar na sua vida, gente? É custo-benefício, né? Exatamente. É o quanto que isso vai fazer bem. E, assim, e é o que eu pontuo também do pacote. Você vai usar hormônio, lógico. Então, vamos dar mais uma ajudinha para sua balança? Sim. Atividade física e alimentação. Não dá para eu escolher só... É porque, do mesmo jeito que foi estigmatizado a cirurgia mutilante, foi estigmatizado também o hormônio e o câncer, porque antigamente era, olha só, estrogênio equino conjugado. Sabe o que é equino? Égua. Aí pegava o xixi da égua prenha e falava que era igual de mulher. Taca-lhe estrogênio de égua na mulher. Lógico que ia dar merda, né? Não tem lógica que isso não ia dar merda. E aí começou a ter mais câncer de mama. Aí qual o problema? Pegaram a medroxiprogesterona, que é uma progesterona de péssima qualidade, e associaram. Protegeu mama, protegeu, mas lascou a trombose para proteger o útero, né? E aí lascou com trombose. Aí a mulher sofreu nessa vida até achar o estrogênio, que é idêntico que a gente produz, e numa quantidade que seja pra gente mesmo, né? Então, por isso que eu falo, a mulher na menopausa, ela não é uma paciente jovem, ela não precisa fazer hormônio na quantidade que a jovem produz, mas ela pode ter um pouquinho de estrogênio para ter qualidade de vida, que é tão cruel a menopausa. Eu coloquei isso várias vezes no Instagram, porque a natureza, uma vez, eu vou te contar uma barbaridade que aconteceu de gente não da mastologia, mas da ginecologia. Uma vez a paciente chegou para mim e falou que o calorão vinha e trazia tudo de ruim com ele, né? E você via que ela estava bem consumida emocionalmente falando. E ela foi numa médica ginecologista mais nova do que eu, porque eu perguntei depois, e ela falou que a médica falou que isso era normal. E aí eu falei com ela bem assim, mas era uma pessoa mais velha, que, né, já está com esse pensamento antigo. Ela não, era mais nova do que você. Falei, lascou então. Aí eu falei, deixa eu te falar um negócio, vou mudar a frase dela, assim. Pode ser natural, da natureza, mas não normal, porque isso não é normal para mim. Só que a natureza está me dizendo que eu não tenho mais capacidade reprodutiva. E aí eu vou mostrar, eu acho que os sinais que aparecem no corpo da mulher
para avisar para o macho que ela não reproduz mais. Então, ela fica mais chata, mais estressada. Gordura abdominal, ela fica com a vagina seca, o cabelo fica crespo. É tudo para o macho falar assim, ó, não, aquela ali não encosta não, que aquela ali não procria. Porque até então, o objetivo da gente é sobreviver e procriar. Se a gente não pode procriar, tipo, para que você serve? Mas mudou, gente. Assim, a mulher não pode, é o que você falou, existir depois da menopausa. Ela pode viver isso, né? Porque eu falo assim, você está sobrevivendo, né, minha filha? Ela fala, Na hora que a gente faz um cheirinho de estrogênio, se tem útero, né, com um pouquinho de progesterona, lindo. Ela começa a transar, ela começa a ficar feliz. A mulher que transa feliz. Ela faz até atividade física. Eu falo, gente, que linda! Eu tenho várias pacientes que falam, você trouxe de volta a minha vida. Eu falo, que bom. Né, que isso tem que ser falado, né? A mulher ela não, a leoa que não procria mais, ela pode ficar para escanteio, mas a humana não, filha, porque são 40 anos nessa labuta. Sim. E tinha muito isso, assim, mas o mastologista não gosta de hormônio. Eu não tenho que gostar ou não gostar. Eu tenho que mostrar. É evidência, né? Não sou eu que. Eu vou casar com hormônio, eu não gosto dele, não. Você fala, não tem que gostar de atividade, é fazer, gente. Então, se não eu tenho que gostar ou não gostar, é mostrar evidência. E eu pontuo muito isso para pacientes. E hoje as pacientes entram, às vezes, de uma forma cirúrgica muito nova, com sintomas. Então, assim, não dá para apenas existir. A gente tem que viver com qualidade. A expectativa de vida aumentou. Você vai apenas existir por 40 anos? É isso. Então, assim, tudo é peso. A gente conversa com a paciente e dá a decisão na mão dela. Então, assim, tem coisas que a gente tem esse livre-arbítrio, felizmente, com o hormônio. A paciente tem um livre-arbítrio. Então, a gente seleciona, faz isso tudo. Colhe a história, examina a paciente, não tem nenhuma contraindicação, não teve um câncer prévio. Então, assim, eu acho que o mais difícil manusear é a paciente sintomática que teve um câncer de mama, que é que a gente fica mais restrita no manuseio. Até a paciente fica mais ela apreensiva, mesma, às vezes, né? Não, doutora, mas não quero nem fazer nada. Porque se o câncer não for hormônio dependente, você não precisa ficar com tanto medo assim, né? E existem estudos até que alguns hormônios protegem até o surgimento de alguns cânceres, né? Assim, isso tem um pouco de viés, né? Não o hormônio dependente que eu tô falando. Mas, assim, até o não hormônio dependente. Muitas vezes isso acontece, assim, não estou nem julgando a biópsia. A biópsia, a imunohistoquímica foi feita de uma maneira ok. Sim. Às vezes muda. Então, às vezes a gente tira um tumor achando que é um subtipo, você manda para imuno de novo, vê que ele tem algum receptor de hormônio. Entendi. Ou então, a gente já sabe que quem teve câncer de mama tem chance de ter outros, infelizmente, e isso pode acontecer. Não é para acordar surtada com isso, mas pode acontecer. E não é raro de você acontecer ela ter um outro subtipo. Então, ela teve um receptor hormonal negativo e, às vezes, tem um outro positivo. Então, manusear que teve câncer, por isso, sim, não é o nosso cotidiano, é dar hormônio, ou paciente que teve câncer ter o sintoma, não é o cotidiano, felizmente. É muito mais comum a gente manusear, quem for manusear hormônio, manusear de paciente que não tem nenhuma contraindicação. Então, assim, é dar qualidade de vida para quem merece. Para quem já teve o câncer, a gente fica mais com receio, porque ela pode ter um novo tumor dependente de hormônio. Então, assim, até a gente contar isso para a paciente, ela fala, eu não quero. Mas existe, isso é parte, mas existe, eu não quero. Mas aí você pode fazer outras coisas, né? Pratica atividade física, faz outros que aumentam a dopamina, a serotonina. Tem muita coisa para fazer, não é assim, não tem nada, porque eu não é posso morrer, usar né? esse hormônio. Vou morrer, né? Não é isso. Então, assim, pode usar creme local, tem muita coisa para fazer. Até vaginal, né? O estrogênio vaginal, ele não tem uma repercussão. O promestreno, em alguns casos, é autorizado, que é esse tipo de estrogênio local. Então, assim, dá muita qualidade de vida para o paciente. Muito bem. Então, alguns insights aqui, tipo, genética não é destino, né? Você pode silenciar algum gene nos berlocks. Exercício físico. Vocês têm dúvida, gente? Que eu falo desde o primeiro podcast que tem que fazer exercício. Se vocês escutam esse podcast e não fazem exercício físico, eu não vou dizer nada. Não vou dizer nada. E que o exame de prevenção, de rastreamento mais certo é a mamografia independente, depois dos 40, né? Independente se tem prótese, se não tem prótese, se tem mama densa, se não tem mama densa. O inicial é sempre mamografia. Muito bem. Então, outubro rosa, prevenção de mama. Se você tem 40 mais, tem que procurar fazer mamografia. Essa idade a gente fala de 40, assim, não estou sentindo nada diferente, o rastreio é 40, mas pontualmente sentir qualquer coisa diferente, perceber qualquer alteração, tem que procurar, independente da idade, para ser examinado e ver se vai precisar de algum exame complementar. E o importante também que Lívia apontou para mim na semana passada, quando você tem um nódulo de mama e você puder ir para o mastologista antes de fazer a biópsia ou de qualquer coisa parecida, é melhor. Se você tiver tempo, tá? Tempo hábil para o câncer não evoluir, é lógico. Porque, às vezes, o ginecologista, não é que ele não saiba, é porque ele aprendeu igual eu aprendi.
há tempos antigos, né? E o mastologista, ele está mais atual no processo. Então, isso é importante também, né? Pontuei bastante isso com você, te elogiei bastante, porque existem vários tipos de biópsia. Então, eu tenho uma lesão que precisa ser melhor investigada. A gente aprendeu no passado um tipo de biópsia guiado por ultrassom, então era que existia. Hoje a gente tem vários tipos de biópsias guiadas por vários métodos. Às vezes tem que deixar um marcador na mama, que é um clipe. Então, assim, quem deve escolher, selecionar, não baseada na minha cabeça, mas na evidência, que isso vai mudando e melhorando, é o mastologista. Então, se eu tenho uma alteração na mama, quem deve pedir a biópsia, preferencialmente, é o mastologista, porque quem sabe, como é o especialista da área, qual deve ser. Porque às vezes a gente pega muito isso, a paciente que fez uma biópsia que não era indicada e a gente perdeu a possibilidade de diagnosticar a lesão porque a lesão se perdeu, a lesão sumiu, a lesão ficou obscurecida. Então, assim, isso acontece, infelizmente. É quase que semanalmente isso acontece. Então, quando a gente pega alguém que sugere para a pessoa, olha só, vai no especialista para ver o que é, assim, eu fico muito grata, principalmente quando é essa alteração, uma alteração específica que a gente tem que fazer uma biópsia diferente. Então, se fizer errado, a gente perde a possibilidade. Então, o mais indicado seria. Mas se você não tiver tempo hábil, é lógico, né? Isso existe. Porque às vezes no SUS você não tem tempo para ir para uma mastologista. Você vai esperar 2 anos na fila de espera, o câncer então, já assim, evoluiu. até para os colegas também, eu acho isso uma informação importante. Muita gente tem meu número, me pergunta. Sim, eu demoro às vezes para responder pela minha dinâmica, mas eu sempre falo, eu vou responder, eu sempre vou responder. Eu pergunto sempre para a Lívia. Então, assim, a gente tem um contato de colega bom, e Teresópolis é pequena, então, assim, uma dúvida local, se quiser um auxílio, a gente está sempre disponível. Muito bem, é isso, gente. Então, para quem gostou do tema e vão surgir outros temas, bota aqui embaixo, né, nos comentários, os temas que vocês querem ouvir. Pode elogiar a Lívia, entendeu? Ela vai ficar feliz. Fala com ela que ela tem que ter um Instagram profissional, bota aqui embaixo. Mas também curte, entendeu? Compartilhe com alguém que está na meia idade, igual a mim, que tem que fazer mamografia, que nunca fez, porque minha mama é densa. Mentira, porque eu tenho prótese. Eu ia fazer ressonância. Curte, compartilha, manda para até alguém menopausada que sabe que tem trauma de hormônio, que acha que o hormônio não pode ser feito, para abrir um pouquinho a cabeça, e é isso. No Instagram de Lívia é fechado, então não vou botar o número dela aqui não, mas ela vai abrir ainda um Instagram profissional e a gente vai botar aqui o @ dela, tá? Então, para mim, a Alane Oliveira, né, o pessoal que já segue aqui, mas já me segue no Instagram, e Lívia futuramente será um também, tá? Mas podem elogiar ela aqui embaixo, que eu vou passar para ela e ela vai ver também, tá? É isso, obrigada, Lívia, pela presença. Obrigada a você, foi ótimo. Muito bem.